Fala galera, vocês estão bom? Bom demais. Voltando aqui com mais um react e mais um vídeo aqui para o nosso estudo sobre ética, né? Então a gente teve no vídeo anterior a ética segundo Aristóteles, que é uma série de características que todas as pessoas têm, e é o pleno desabrochar dessas características que faz com que você tenha uma vida boa e viva de acordo com sua ética. E a ética da sociedade é dar os melhores recursos para os mais talentosos. Se você quiser, o vídeo completo está aqui na descrição. E hoje eu quero falar a segunda parte da ética, né? Que é como você deve se comportar nesses casos. O professor Clóvis vai explicar um pouco aqui. Então, sem muita enrolação, porque eu acho que esse vídeo vai ficar um pouco longo. E, antes disso, camisetas oversized da Brook para o seu treino. E o link também está na descrição. Vou colocar no 1x e bora lá. O segundo sentido da palavra ética, porque o primeiro é ética como pleno desabrochar da própria potência, o primeiro sentido é a resposta da pergunta: o que é uma vida bem-sucedida? O segundo sentido da palavra ética é outro. Vou começar por aí. E qual é o segundo sentido da palavra ética? O segundo sentido da palavra ética é como devo agir. E percebe que isso já está mais próximo do teu entendimento. Se você tivesse que apostar numa definição de ética, você jamais apostaria num anúncio fúnebre e numa avaliação de 80 anos. Mas você apostaria numa avaliação de um comportamento isolado, de um comportamento específico, de alguém que agiu e poderia ter agido diferentemente. Então, como devo agir? Essa é a pergunta. Então, eu não sei se você percebe, mas nesse segundo momento, a pergunta mudou em relação ao primeiro momento. Então, se você tivesse que dar uma única definição de ética, você podia dizer: os gregos que se lixem. Não tem como, foram eles que inventaram a palavra. Não tenho como abrir mão. Então, você poderia tentar uma definição assim: reflexão sobre a melhor maneira de viver e de agir. Bom, deu conta, mas já ficou uma definição, né? Coisa amarrada, dura, né? Reflexão sobre o valor de uma trajetória de 80 anos e o valor de uma conduta tomada em 5 segundos. Deu conta, mas é a mesma coisa que você querer reunir sob a mesma palavra uma pamonha, né? E um liquidificador, né? Quer juntar, junta, né? Você junta pamonha e liquidificador, chama de alguma coisa esquisita e diz: essa coisa esquisita é coisas feitas de milho e eletrodoméstico que liquefaz. Quer fazer, faz. Mas você percebe que o fato de você colocar sob a mesma palavra coisas de significado tão diferente, muito mais atrapalha do que ajuda. Isso que eu estou tentando dizer para você. Aquilo que um grego chamava de ética, nada tem a ver com o que chamamos de ética. E isso torna a coisa complicada, porque quando você abre a televisão, tem sempre um especialista que aparece e que diz: vamos falar de ética. Aristóteles já dizia que, pois é, velho, só que o que ele chamava de ética não é o que nós chamamos de ética. Então, as coisas que Aristóteles possa ter dito são super relevantes para discutir o valor da vida. O valor da vida nos interessa, só que nós não chamamos mais isso de ética. Chamamos de outra coisa, nem sei bem do que chamamos, mas ética não é. Ética é o valor da conduta, né? De séculos para cá, ética é o valor do comportamento. Agiu bem, agiu mal. Agiu com justiça, agiu com injustiça. Agiu com honestidade, agiu com desonestidade. Ética é isso. É o valor de uma conduta. As condutas têm valor. E o valor da conduta é o objeto da ética. Bom, o segundo sentido da palavra ética é ética que não é mais de virtudes. Que não é mais de virtudes. Mas é uma ética de resultados. Eu vou chamar assim, para facilitar muito a tua vida.
Eu poderia chamar de ética de consequências, ética consequencialista, mas eu vou chamar de ética de resultados. E por que razão eu vou chamar isso de ética de resultados? Ora, muito simples. A pergunta, se antes a pergunta era, o que tem que acontecer na vida para que a vida seja considerada bem-sucedida? Resposta, o pleno desabrochar da própria potência. A pergunta agora é, o que tem que acontecer na minha conduta para que ela seja considerada boa? Né? Essa é a pergunta. Quer dizer, o que confere justiça à conduta justa? Né? O que confere honestidade à conduta honesta? Né? O que a conduta tem que ter para que ela possa ser boa? Qual é a bondade da conduta boa? Aonde está? Aonde está? E a resposta desse segundo sentido é muito clara. Uma conduta boa é uma conduta que enseja resultados ou consequências boas. Pronto. Por isso, ética dos resultados. Uma conduta boa é uma conduta que desperta resultados bons. Né? Então, nesse sentido, eu não sei se você... Então, a gente pega esse primeiro trecho aqui e consegue entender sobre a ética de resultados, né? Quando você está treinando na academia, quando você está criando uma empresa, quando você está lendo, qual que são os resultados? A ética dos resultados. A ética dos resultados é que você, no treino, ganhe músculos, na empresa, venda mais e nos estudos, aprenda mais, independente se isso foi de uma forma honesta ou não, mas sim o resultado por si só. Você percebeu, mas nós estamos diante de uma proposta ousada. Por quê? Porque se alguém disser para você o que faz com que uma conduta boa seja boa, a resposta que nós estamos dando é, não é a conduta. É o que aconteceu depois. É o que aconteceu depois. Está claro? Quer dizer, o que faz com que uma conduta seja merecedora do título de boa são todos os resultados que ela desencadeia. Se os resultados foram bons, é porque ela foi boa. Enquanto ela não produziu resultados, então eu não posso saber se ela foi boa. A conduta, pela conduta, não tem valor moral. A conduta só tem valor moral depois que eu descobri o que foi que ela despertou, acarretou, fez acontecer. Por isso, ética de resultados. O valor está no resultado. Bom, você vai dizer... Então, sei lá, podemos pegar um exemplo. Você pega um pai, né? Ele vira para o filho e diz, vai ver o que você fez. Na verdade, ele não deveria nunca dizer isso desse jeito, porque a criança já fez, ela não pode ir ver o que ela fez, porque ela já fez, não tem nada para ver. O que ela vai ver é o resultado do que ela fez. E por causa do resultado, a conduta foi digna de repressão, digna de condenação. Né? Vai ver o que você fez, vai ver o que aconteceu no mundo como consequência do que você fez. Né? Então, como a consequência foi ruim, então a conduta foi ruim. Esse é o segundo sentido da palavra ética. O valor da conduta definido pelo resultado. Podemos dar mais exemplos. A aula do professor Clóvis é boa? Ponto de interrogação. Qual é a resposta? A resposta é... todos os que vêm assistir na Ihara, das 11 a 1, preenchem uma ficha de avaliação. E a ficha de avaliação é altamente positiva. Então, a aula é boa. Eu não sei se você... Então, se você percebeu, né? O pessoal fala que a aula é boa. Então, produziu um resultado bom. Mas será que, de fato, a aula foi realmente boa? Será que a pessoa prestou atenção? Será que a pessoa, de fato, aprendeu alguma coisa com a aula? Ou ela só fala assim, no formulário, a aula foi boa. E isso vai para um resultado, que vai para uma planilha, que vai para o diretor,
E esse diretor fala assim: nossa, a aula do professor Clóvis foi muito boa, vamos manter o contrato com ele. Mas não necessariamente o aluno aprendeu o que deveria ter aprendido. Percebeu? Mas nós estamos no coração da ética de resultados. Qual é a condição para que a aula do professor Clóvis seja considerada boa? Ela produzir efeitos bons. No caso em questão, a satisfação dos que estão aqui. Por isso, preenche-se uma ficha. Vamos pegar um terceiro exemplo. O vendedor sai a campo. Vendedor. Né? Ele pode vender coisa para planta. Sabe, às vezes tem esse bicho que na soja, né? Então, o japonês inventou um negócio que mata o bicho, não mata a soja e não mata quem come a soja. Bom, então vai o vendedor para vender o cara que planta a soja. O cara que planta a soja é um comprador de responsa. Tem bala na agulha. E sai o vendedor porta fora. Quando ele volta no fim do dia, depois de ter almoçado por conta da empresa, se deslocado por conta da empresa, se distraído por conta da empresa, por conta da empresa, ele volta. E aí está o dono da empresa que vende o remédio da soja na porta. E aí, vendeu? E o vendedor diz: vendi tudo. Já vendi os remédios que os japoneses nem produziram ainda, já estão vendidos. E aí, então, o dono da empresa diz: você é um vendedor do caralho, você é foda, né? Vamos aumentar o seu salário, show de bola. Percebeu? Não sei se você percebeu, mas nós estamos diante de uma situação que o valor do comportamento do vendedor depende do que ele disser na hora que ele volta. Vendi tudo. Muito bem, então você é show de bola. Ótimo. Eu não sei se você percebeu, mas eu dei aqui 3 exemplos. Então nós vamos retomar esses 3 exemplos para fazer algumas perguntas. O professor vai voltar nos exemplos e a gente vai tentar entender se esses resultados foram bons ou não. Na questão de comportamento ou da ética baseada nos resultados, show de bola, perfeito. A aula foi boa, o vendedor vendeu bem, então tá tudo certo. Agora nós vamos entender realmente se de fato foi um bom comportamento. Vamos começar pelo valor do comportamento do menino que estava jogando bola. A bola bateu no vaso e o vaso quebrou. E o pai diz: vai ver o que você fez. E, portanto, o valor do comportamento da criança está definido pela quebra do vaso. Ótimo. Então, qual é a certeza? A certeza é a de que nada além da quebra do vaso importa na hora de julgar o comportamento da criança. O que poderia valer? Não sei, mas, por exemplo, poderia valer o fato da criança estar descobrindo o seu maior talento. Essa criança chamava Neymarzinho. E o pai pega a criança e espanca a criança porque ela quebrou o vaso.
Eu não sei se você percebeu, mas o que Aristóteles tinha dito acabou de ser desmentido. Porque temos que fazer de tudo para desabrochar as plenas potências. E quando você espanca uma criança porque ela jogou bola, ela tenderá a evitar repetir para não tomar outra surra. E você acabou de lutar contra o pleno desabrochar da própria potência. Só isso. Também. Então você vê nesse exemplo que um provável ou um potencial futuro jogador ou uma pessoa de seleção brasileira, pode ser que até que não dê certo, tá? Mas estava ali aprendendo a jogar, a brincar e fazer alguma outra atividade física. E foi podado ali, naquele instante, pelo pai. E, como o professor falou, será que ele voltará a querer jogar bola? Ou ele ficará com um trauma para sempre de ter apanhado tanto dos pais nessa questão? Então, é uma coisa muito interessante de se pensar. Foda-se. Para isso é bom que a gente tem 8, 10 filhos. Se a gente não... Se 8... né? Você tem 10 filhos. Se 9 não derem certo, mas um der certo, estamos no lucro. Então, a gente vai batendo. Aonde pegar, pegou. Eu não sei porque estou batendo, mas eles sabem porque estão apanhando. Não é não? A gente vai batendo. É isso aí. Né? Então, esse é a primeira situação. Vamos pegar a segunda situação. A aula do professor Clóvis Naihara. A aula do professor Clóvis Naihara é excelente. Por quê? Passa a ficha no final e os caras dão tudo ótimo e bom. Então, a aula dele é ótima. Mas será, alguém poderia perguntar, será que o simples fato das pessoas terem passado um bom momento, o simples fato das pessoas terem se distraído, e tudo aquilo que motivou elas preencherem ótimo e bom, é suficiente para conferir à aula do professor a sua excelência? Será que a aula do professor não poderia ser julgada não pelo que nós achamos, mas a aula poderia ser julgada por critérios da aula? Como, por exemplo, a relação entre as partes, como, por exemplo, a pertinência dos exemplos, como, por exemplo, a teatralização que o professor faz para apresentar o tema, como, por exemplo, a relação que o professor faz do tema com o cotidiano, como, por exemplo... Então, eu não sei se você percebeu, mas nós poderíamos julgar a aula do professor pela aula e não pela satisfação de quem está assistindo. Então aqui a gente entende que o professor sugere que a aula dele seja avaliada por critérios técnicos da própria aula e não pela pessoa. Porque se a pessoa se divertiu e não aprendeu nada, ela vai no final e preenche um formulário. E isso não garante que foi uma boa aula. Você só se divertiu e nada de fato do exemplo ou do contexto ou de outras coisas técnicas da aula serão avaliadas para saber se a aula foi realmente boa ou não. Porque se uma pessoa gostou, mas não entendeu nada, e ela tecnicamente não estava apta a entender, e só fez um X aqui e valeu, isso quer dizer que foi uma aula boa? Então você sempre, será que um aluno que só quer passar de ano vai falar que aquele professor não deu uma boa aula por causa de nota? Muito provavelmente não. Ele vai falar que foi uma excelente aula, perfeita e aprendeu tudo. Mas realmente, será que foi muito bem feita? O que muda? O que muda é o seguinte: se no primeiro caso o valor da aula depende do resultado, eu troco o auditório, eu posso trocar o resultado da aula.
Quer dizer, eu tiro gente que estaria disposta a gostar do que eu falo e coloco gente que não estaria disposta a gostar do que eu falo, a minha aula foi boa e a mesmíssima aula foi ruim. E como pode a mesma aula ser boa e ruim? Ao passo que, se você julga a aula pela aula, o fato do aluno ter gostado ou não gostado da aula é um problema dele. Porque a aula, se ela foi boa para qualquer um. E aí, claro, cabe ao aluno se preparar para desfrutar daquilo que é uma boa aula. Eu não sei se você percebeu a diferença. Né? Eu vou traduzir isso. Eu trabalhei muito tempo em escola particular e em escola pública, no setor universitário. No setor universitário privado, o professor bom é aquele que agrada o aluno. Então, se o aluno é um playboy enlouquecido, cabe ao professor agradá-lo. Nem que para isso ele tenha que não ensinar nada. Porque se ele não agradar, ele não continua no cargo como professor. Na universidade pública, é o contrário. Foda-se o aluno, velho. Né? O professor chega, ele dá a aula dele, ele é o cara, e se o aluno não gostou, é porque ele é um imbecil. Ele tem que começar a se preparar para conseguir entender. Eu falo, eu tô aqui. Você não tá aqui? Suba. Porque eu não vou mexer uma palha para descer. Eu tenho o meu patamar e se você não entendeu nada do que eu falei, o problema é seu. Eu espero que você tenha percebido, são duas maneiras de encarar o mesmo problema. O valor da aula pela aula e o valor da aula pelo resultado. Passemos para o terceiro exemplo. O vendedor que saiu para vender os produtos contra o bicho da soja. O que ele não contou quando ele voltou é que para vender tudo que ele vendeu, ele prometeu atributos do remédio que o remédio não tem. Ou que ninguém tem muita certeza que tem. Então, na hora de vender, ele poderia ter dito: presta atenção, o que eu posso garantir é 70% de eficácia, com 30% de eficácia tem um outro tipo de bicho que ainda não sabemos se o nosso remédio consegue detectar. Nós podemos trabalhar nesse aqui vai funcionar, nesse outro tipo de bicho não funciona completamente, naquele outro nós não temos certeza de nada, e assim por diante. Ele poderia ter dito a verdade. A verdade daquilo que é o seu conhecimento. Fez isso? Não. O que foi que ele fez? Isto aqui é porreta, coisa de japonês. Borrifou, chof, os bichos vão despencando, pá, 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 e outros saem correndo. Basta você aparecer com o borrifador e os bichos já saem correndo. E aí, então, o que aconteceu? Você mentiu para vender. Como vale pelo resultado, a mentira é uma venda boa e a verdade é uma venda ruim. Não é bacana? Conhece lugar assim? Você conhece algum lugar assim? Ou conhece algum vendedor assim? Que não te fala todos os problemas, só quer empurrar aquele Renault Clio 2003 que só dá pau, mas ele fala que é bom. E pro chefe dele, um resultado bom dele é a venda. Independente se o produto era bom ou não, se o comportamento do vendedor, falando a verdade ou não, foi bom. Porque se o cliente compra sabendo dos problemas, problema do cliente. Mas o vendedor teve um comportamento muito bom em vender o seu produto e sendo honesto. Você acha que isso é um bom comportamento? E o que você acha? Se é um comportamento por resultados, baseado em resultados, ou no próprio comportamento em si, é bom? É uma boa questão. Aonde a mentira é aplaudida e promovida e a verdade é vaiada e considerada incompetência. Conhece lugar assim? Eu conheço.
Eu espero que você tenha percebido uma coisa muito clara. Eu posso julgar o comportamento do vendedor pelo seu resultado, ou eu posso julgar o comportamento do vendedor pelo seu comportamento. Eu posso julgar o valor da aula pelo resultado, ou eu posso julgar o valor da aula pela aula. E eu posso julgar o chute do menino pelo resultado, ou eu posso julgar o chute do menino pelo chute. Eu espero que você tenha percebido, toda vez que você julga alguma conduta pelo resultado, você esbarra num enorme problema. É o problema de que, para alcançar o resultado, talvez você tenha que ter agido de maneira indigna ou vergonhosa. E com isso nós finalizamos aqui o nosso vídeo com o bom questionamento do professor. Você prefere o comportamento pelo resultado, aquele vendedor que te vende e não fala nada, ou o comportamento pelo comportamento em si, que foi o vendedor te falando todas as características, sendo o mais honesto possível com você e não preocupado em te vender gato por lebre. Fechou? Um abraço e até a próxima.